Olá, você se conectou com um documentário onde eu estou falando sobre avivamento e sobre os ventos do Espírito. E eu quero começar falando com você sobre o vento leste. E o que o vento leste produz? A primeira coisa que ele produz é arrependimento. E ele começou a soprar desde o momento em que houve o Pentecostes. Naquele dia em que aqueles homens estavam reunidos e eram em torno de 120 e todos foram cheios desse vento. Quando esse vento sopra, o resultado são conversões massivas e um arrependimento profundo. Aprenda um pouco mais sobre esse vento junto com o profeta Pablo. Cara, o estupim do avivamento é Joel capítulo 2. Quando Joel profetiza que o Espírito Santo seria liberado sobre toda a carne e que os filhos e as filhas iam profetizar, até os escravos iam participar desse propósito de profecia, aquilo se cumpriu em partes em Jerusalém. Jerusalém foi o foco do primeiro avivamento da igreja. E em partes, Joel capítulo 2 já se cumpriu ali. Porém, tem muitas coisas que não se cumpriram ainda. E eu creio que o vento leste também fez parte desse foco de avivamento que haverá e já há durante esses dias. Então pensa comigo, num lugar, no segundo andar, 120 pessoas reunidas numa cidade chamada Jerusalém. De repente, eles começam a ouvir um vento, ou o som de um vento impetuoso, e começam a ver línguas repartidas como de fogo. 120 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, porque Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém até que eu vos revista de poder. Então, eles foram revestidos de poder naquele momento e foram incendiados pelo Espírito, foram incendiados pelo homem que queima até hoje. De repente, Pedro vai à sacada daquela casa. E quando ele chega naquela sacada, há uma multidão de judeus querendo entender o que estava acontecendo naquele segundo andar daquela casa. E então, o próprio Pedro começa a falar sobre Joel capítulo 2. Como um simples pescador consegue falar tão bem sobre, descortinando desde Gênesis até ali, e tendo em foco Joel capítulo 2. Quando ele termina sua explanação, sua pregação, 3.000 pessoas se convertem e são levadas ao batismo de João. Agora Deus me deu uma direção de nós fazermos um ato profético no extremo sul da América, lá no meio do gelo, irmãos. E a gente vai numa odisseia. Eu e o pastor Selmar aqui da igreja, vamos viajar a partir de amanhã. São alguns dias de viagem, são 9.000 quilômetros entre ida e volta. Nós vamos por terra e vamos vir ungindo lá do extremo sul até aqui, soltando o vento sul. A gente saiu hoje 6h30 da manhã, né, Selmar? 6h30. De Pelotas, rumo ao extremo sul da América do Sul. É a última cidade, chama Ushuaia, e a gente está indo de moto, né? E a gente parou aqui para ver o Weber. A gente tem muita estrada pela frente, a gente tem que hoje fazer 1.000 quilômetros, então ainda nos falta uns 600 pela frente, né? Mas vocês podem orar por nós, a gente vai ter que ir. Que vengas a sorprenderlos, tu rianda Rasuya. Sorprenderlos por las tierras que van a pasar, lugares de redención, que a donde ellos tengan que parar obligatoriamente por revelación de tu Espíritu, tus hijos paren y hagan actos proféticos. Essa aqui é a moto do Selmar e essa aqui é a minha. Pegamos chuva direto, aí, ó. Tá aí tudo nossos equipamentos. O chofar tá aqui, ó. Olha o chofar. Tá. Tchau pra vocês. Bom dia. Estamos aí começando nosso segundo dia
A gente está em Chiricoi. Tá aí o Chito, ó. E aí, Chito? Bora? Como é que foi? Tranquilo? Bastante aventura, chegamos quase 2 da manhã. Pegamos serração, noite, mas tá tudo bem. Rumo ao segundo dia. Paradinha pro almoço. Muito vento. E muito trânsito também. Aí o almoço, ó, estão servindo. Ontem a gente comeu, não comeu bem. Mas hoje estamos parando para comer bem. O nosso alvo é chegar hoje em UK. Mas está muito vento, muito vento. Dia. Já começamos o terceiro dia. Já rodamos acho que uns 80 quilômetros. Agora é hora de um cafezinho. Graças a Deus hoje acordamos sem vento. Um pouquinho frio, mas a ideia hoje é chegar até Bariloche. Deus nos dê graça. Bom dia. Estamos aí no nosso 5º dia em Barro Caracoles. Saindo daqui, vou mostrar para vocês o próximo. Hoje temos um desafio pela frente, são 70 e poucos quilômetros de Rippel. Vou mostrar o que é Rippel. Uma vista geral aqui de onde nós estamos, Barro Caracoles. Motos aí do pessoal que anda também. E lá no fundo, ó, lá no fundo, as montanhas geladas. Estão vendo? É isso aí. E Rippel é isso aqui, ó. Pedra Solta. Isso nós vamos ter pela frente. Tá. Bom dia. Nosso 6º dia. E a gente está saindo agora aqui do hotel. Hoje é um dia de organizar algumas coisas para cruzar a fronteira com o Chile. A gente está em El Calafate, uma região aqui, ó. Tem um glacial chamado Perito Moreno, que a gente não vai poder visitar, senão a gente não vai conseguir alcançar nosso propósito. Vamos ter que dar uma olhada aqui coisa pouco, porque está esvaziando. Fronteira Argentina com Chile. Olha aqui. Aí, neve, tá? Tá frio pra andar de moto? Aí, ó, tudo branco de neve. Estamos pegando neve. Como um simples pescador conseguiu falar daquele jeito, expressar aquele jeito e convencer 3.000 pessoas a descerem as águas naquele dia? Simples resposta, não foi ele. Foi o Espírito Santo que desceu naquele lugar e fez algo extraordinário. Quero te perguntar uma coisa. Entre os 9 dons do Espírito, há o dom de sombra? Não. Porém, quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, quando Deus resolveu colocar o seu nome naquele lugar, a sombra de Pedro curava. Ou seja, era uma coisa além dos 9 dons, era uma coisa extraordinária. Entende? O nosso natural deveria ser os 9 dons. O nosso natural deveria ser e viver profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagre, revelação. É o natural da igreja, porém não fala de sombra. Porém, quando Pedro passa, a sua sombra cura. Ou seja, o extraordinário, o extra classe começa a acontecer. E sabe, isso é avivamento. Avivamento é quando Deus resolve colocar o seu nome no lugar, repousar a sua presença manifesta, a sua Shekinah no lugar. E então, o extraordinário começa a acontecer. E foi isso que a igreja primitiva começou a viver. E foi isso que chamou a atenção de mais de 3.000 pessoas naquele dia. Bom dia. Aí, começando o nosso 8º dia. Olha como é que tá, ó, a moto do Chito.
seu mar. Olha só. Olha aqui. Ei. Olha, olha a minha. Olha aqui. Tapada, velho. Olha só. Tá nevando agora. Olha só. Estão vendo? Aqui, ó. Vou botar minha mão na minha jaqueta, ó. Chegamos ao Ushuaia. Desde ontem pegamos neve na estrada. Tá tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos fazer o ato profético. Estamos esperando agora porque congelou aqui, ó. Não conseguimos sair do hotel. Tá congelado. Vou mostrar o chão para vocês aqui, ó. E aí com a moto fica muito... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó. É gelo no chão. Então a gente vai ter que dar uma esperadinha. Porque aqui onde o carro passa, não tá. Mas é bem difícil de andar com a moto. Olha aí como é que tem umas motos. Olha só. Aí. A minha. Aqui. Congelada. Olha o Chito. Dia gelado. O que tu enfrentou nessa viagem? Frio, chuva. Mas eu acho que a pior dificuldade foi lutar contra o vento. Vento. Porque a gente tinha que vir com a moto inclinada em cerca de 70 graus, correndo o risco de ser jogado fora da estrada a qualquer momento. Então isso é uma luta constante durante muitos quilômetros. E não pode parar de acelerar, né? Tem que torcer o carro e ir embora. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Se tiver medo, então, mano. Então é bem interessante. Eu aconselho a todos. Se puderem, vem. Sem falar no Ripple, né? Ah, o Ripple. O vento e o Ripple são os dois inimigos maiores até agora, né? A neve a gente enfrentou ela, mas não estava forte assim que nem tá agora, né? Tava no iniciozinho da neve, né? Agora a gente vai enfrentar a neve hoje. Mas até para nós esclarecer, o Ripple Pedra solta. Pedra solta, como se fosse Pedregulho, né? o pedregulho, pedregulho. Então é uma camada espessa que a moto praticamente flutua ali em cima, né? Então, e aí imagina, segurar uma moto com vento no Ripple não é fácil. Não. Mas chegamos aqui, graças a Deus, né? Tá tudo bem. A gente tá em Ushuaia, última cidade do continente americano, aqui da América do Sul, bem no sul. Quando termina o mapa é nós aqui. Daqui dá 5.000 quilômetros a gente rodou. 5.000 quilômetros de moto. É bastante. Hoje a gente vai fazer o ato profético. A gente vai esperar o meio-dia por aí. Eu tenho que ver se consigo o pneu para minha moto, porque minha moto teve um pequeno problema. E aí a gente está sem pneu. Furou o pneu nas pedras lá, ainda bem que não nos deixou empenhado. Mas ele está perdendo ar. E aí fica difícil, né? Fica difícil de viajar com pneu assim, é perigoso, pode estourar. Então hoje a gente tem que comprar um pneu aqui para moto. Desafio da viagem, né? E a gente ainda tem que achar o final da Rota 13 aqui, que é onde a gente vai fazer o ato profético. Esse ato profético vai ser sobrenatural. Vamos trazer uma graça de remissão para a terra, né? Redimir a terra. Ontem a gente quase congelou em cima da moto, na volta, na chegada aqui. São 20 km enfrentando a neve. Na serra, uma serra aqui. Ui, agora tá nevando forte. Pensa comigo, milhares de pessoas se convertendo. 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas desceram as águas. Na primeira instância, a sociedade de Jerusalém, uau, legal esses caras. Deixavam eles adorar no templo, no lugar onde os gentios adoravam, os prosélitos adoravam, ok? Só que a coisa começou a crescer e muitos judeus começaram a se converter, então começa algo, um sentimento na vida dos judeus. Eles estão negando o único Deus. E por esse motivo começa e desperta uma perseguição quando Estevão começa a pregar o evangelho e ele é apedrejado. Entenda que a morte de Estevão ela foi um
divisor de águas na igreja. Até ali estava tudo top. Porém, quando eles começaram a afirmar que Jesus é o Messias, os judeus se revoltaram. Então começaram a perseguir a igreja, não só em Jerusalém, mas nas cidades perto de Jerusalém. E Paulo, na época Saulo, foi um precursor dessa perseguição. Só que, uma vez mais te digo, quanto mais perseguida foi a igreja, mais ela crescia. Milhares e milhares de pessoas, agora não só mais em Jerusalém, agora em Antioquia, profetas e mestres ministrando em Antioquia, um avivamento, sabe, extraordinário em Antioquia, em que os apóstolos se reúnem e mandam Barnabé verificar o que estava acontecendo em Antioquia. Então, Barnabé vai a Antioquia, olha o movimento, vê que Deus está operando e que o Espírito Santo está operando maravilhas no meio da igreja em Antioquia, e ele pensa, uau, nós precisamos de um mestre para equalizar as coisas. Tem muito profético aqui. Em quem que ele pensa? Em Paulo, que estava há 16 anos esperando ser chamado na casa de seu pai, fazendo tendas. Barnabé vai a Tarso, pega Paulo e traz para Antioquia. E quando Paulo se instaura em Antioquia, durante 2 anos, Barnabé e Paulo, organizando, equalizando a igreja na cidade, os irmãos resolvem em oração, o presbitério resolve em oração, enviá-los à sua primeira viagem missionária. E então começa a expansão do avivamento. Chegamos. A gente vai caminhando aqui. Ó, aqui é o final. Aqui finaliza a Ruta 3. Aqui tem uma trilha. A gente vai entrar aqui nessa trilha. Vou achar um cantinho aqui mais reservado. Ó, a gente vai entrar aqui, ó. Vamos pegar uma trilhazinha aqui. Tá molhado. Tem barro, mas a gente vai entrar aqui que vai ficar mais tranquilo. Vai fazer aqui, ó. Vamos fazer perto dessas águas aqui, porque as águas elas vão se espalhar. Aqui nós estamos bem abrigados. Aqui nós estamos num lugar profético. Esse lugar é o ponto zero. Falando um pouquinho mais da perseguição, nós como ocidentais, como capitalistas, né, a gente não tem dimensão do que foi essa perseguição. Talvez um irmão da Coreia do Norte, irmão da China, um irmão na Síria, ou um próprio muçulmano que se converteu ao cristianismo agora, possam nos relatar o que foi a perseguição, porque talvez eles passem pelas mesmas circunstâncias hoje, né? A gente tem que ter noção que muitos dos nossos irmãos foram colocados no Coliseu para serem mortos por leões. Sabe, a morte de cristãos era diversão em Roma. Nós não temos noção dessa realidade, né? Muitos dos nossos irmãos foram colocados nas praças de Roma para iluminar a praça, como tochas humanas, né? Mas o que eles perceberam? Que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Eu fico pensando no evangelismo daquela época. Já pensou? Seguinte, vamos no culto. Ou, quer aceitar Jesus? Porque a gente vai morrer no Coliseu. A gente vai ser colocado como tocha humana. Então eu fico pensando, que evangelismo era esse? Se não só o amor de Jesus, o amor pelo homem que queima, o homem que tem chama nos seus olhos. Era isso que fazia com que a igreja crescesse todos os dias. Uma paixão por ele, desenfreada, que foi liberada em Atos capítulo 2, naquele dia onde 120 pessoas estavam reunidas
no mesmo lugar. Mas nós entendemos que o apóstolo de ofício ministerial, que entendeu claro isso na sua chamada, ele tem essa autoridade em Deus para remir a terra usando o elemento vinho. O vinho representa o sangue de Jesus, então a gente vai usar como remissão. Então nós vamos declarar essa terra desde o sul, desde esse ponto que nós estamos, até o extremo norte das Américas, essa terra comprada pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda essa terra começa a ser redimida pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu declaro perdão de todos os pecados cometidos. Eu declaro que pelo poder do sangue se é perdoado. 2 Reis 2,19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade como vê, meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele diz: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis essas águas e já não procederá morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje. Muito bem, então nós vamos derramar sobre as águas. E declaramos que a partir de hoje essa terra, toda a terra, desde aqui até o norte, o extremo norte, até o Alasca, se santifica. Agora é uma terra santificada. As águas santificadas, não haverá mais morte e não haverá mais nenhuma esterilidade. Declaramos próspera essa terra, em nome de Jesus. Declaramos que esse sal traz santificação, cura sobre essas terras e sobre essas águas. Agora o azeite. Então nós declaramos, a partir de hoje, decretamos e dizemos: norte, vento norte se levanta e vento sul começa a soprar. Como profeta de Deus, eu profetizo ao Espírito que sopre do sul uma nova unção, um avivamento sobre toda a terra. Que o vento sul comece a soprar, o vento de avivamento, e sopre sobre o que estava morto e o que estava seco. Que a partir de hoje haja um grande movimento sobre toda essa terra do Espírito, que o vento sul oficialmente se levante a partir do dia de hoje, nessa data profética, e se levante esse vento sobre todas as nações da terra. Que o vento do avivamento do sul comece a soprar a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Sabe, tivemos ondas de avivamento. Em 1100, nós tivemos a restauração do ministério pastoral, onde um padre começou a ser chamado de pai. E ali ele começou a ser um pastor para aquele rebanho, para aquelas ovelhas. Em 1517, nós tivemos o avivamento que restaurou o ministério mestral, através de Lutero, e não só de Lutero, mas John Hus, um pouquinho antes dele, que foi um mentor de Lutero, né? E esse avivamento gerou muitos incêndios, né? De avivamento em outras cidades, como Calvino, né? Calvino foi totalmente influenciado por aquilo que aconteceu na Alemanha. Depois, nós tivemos o avivamento que restaurou o ministério evangelístico, através de Jonathan Edwards, de John Wesley, né? Pregadores que subiam seus cavalos e iam para as praças falar de Jesus e multidões de pessoas se convertiam. Depois, nós tivemos o começo da restauração do ministério profético em Azusa, em País de Gales, que nós vamos falar um pouco aqui, né? Onde o Espírito Santo começou a ser liberado de tal forma que 100.000 pessoas desceram as águas em Gales. Aquele avivamento em Gales tocou Azusa por causa de uma carta. E lá, os dons do Espírito, lá em Azusa, lá no oeste, foram começar. Esse avivamento foi tão forte que ele tocou Azusa. E foi liberado dons. Então a restauração do profético aconteceu em Azusa. E agora, nós estamos vivendo o período da restauração do apostólico. A partir de 1970, talvez na pessoa de Peter Wagner,
né? Começaram a pregar sobre o apostólico e muitos apóstolos têm se levantado nessa era, nesse tempo da igreja. E por isso, nós estamos ungindo o Brasil. Por causa do ministério apostólico que começou a ser restaurado em nossa geração. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse de toda a América do Sul, desde o sul até o norte. Decretamos, a partir de hoje, que se levanta esse vento sul. Declaramos em nome de Jesus o avivamento. A partir do marco zero, aqui no sul da América do Sul, nós declaramos que se levanta esse movimento do Espírito. Declaramos que o Espírito de Deus sopra desde essa região até todos os confins da terra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Salmos 27:4 que o Senhor faz os seus anjos como vento e os seus profetas como labaredas de fogo. Então, neste momento nós queremos ordenar aos anjos do norte, do sul, do leste, do oeste, que ao toque do chofar, as suas legiões de milhares e milhões partam daqui nas asas do vento e vão invadindo as nações. E eu declaro que a América do Sul será impactada por esse momento e os anjos tocarão desde Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Peru, Equador e toda a nação brasileira, que ao toque do chofar os anjos possam ter a liberdade de ministrar e de resgatar tudo aquilo que foi roubado durante esse tempo todo. E nós decretamos que, em nome de Jesus, os anjos partirão daqui com o vento. Assim como o vento sopra forte daqui, o vento sul começa a carregar legiões de milhares e milhões de anjos que vão estar ministrando e principalmente quebrantando os corações para o despertar desse novo tempo, do que está acontecendo, desse avivamento que começa agora. Amém? E assim seja, e assim será. Amém. Amém. Forte unção. Falando um pouco do avivamento no leste, ou do vento leste, né? O primeiro foco de avivamento, claro que foi em Lutero, né? Claro que foi ali na Alemanha, quando ele coloca suas teses na porta da igreja, né? E ele começa um avivamento incrivelmente pela palavra. Foi um avivamento mestral, um avivamento onde as pessoas voltaram a ter paixão pela Escritura. Muitos e muitos jovens, eles podiam fazer qualquer faculdade, mas eles escolhiam fazer teologia por causa do avivamento que aconteceu através da vida de Lutero. Um dos avivamentos mais marcantes, não sei se você conhece, foi o avivamento dos moravianos. Eles se mudaram para a Alemanha. E que incrível isso, né? O avivamento tinha acontecido na Alemanha, o avivamento da palavra de Deus, o avivamento mestral, o avivamento de ensino, o avivamento pela paixão da palavra. E esses moravianos, eles se mudam para uma cidade ao norte da Alemanha e eles começam um processo de oração. Eles oraram 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sabe quantas pessoas eram? Começou? 48. 24 homens e 24 mulheres, orando, fazendo turnos de oração. Turnos de oração. No final dos 100 anos, essa igreja já tinha mais de 2.000 membros. Pense nisso. Mas sabe o que resultou esse vento leste, esse avivamento no leste, essa oração que foi mantida durante 100 anos?
2 jovens de 20 anos resolveram se vender como escravos para evangelizar uma ilha. Há escritos, né, eruditos falam que quando eles foram ao porto e subiram ao navio para ir para essa ilha, seus familiares começaram a chorar e dizer: por que vocês estão fazendo isso, cara? E os 2 disseram: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Os moravianos, eles, não só esses 2 jovens, mas essa igreja que se levantou da oração, essas 2.000 pessoas que estavam ali na igreja orando 24 horas por dia, foram enviados a várias nações da terra e incendiaram o universo que nós conhecemos. Nós vamos ter, nesse final de semana, nós temos uma atividade muito importante, que é a primeira fase da unção do Brasil. Nós estamos imbuídos, comprometidos com uma tarefa muito importante. Há muitos anos atrás, eu acho que quase 30 anos, né, Juvenal? Nós temos uma palavra profética que a linha do avivamento passa pela cidade de Pelotas. Quando eu converti, eu já ouvia essa mensagem, eu já ouvia pastores compartilhando isso. E nós não só cremos nisso, como nós estamos trabalhando por isso. Nós estamos começando um propósito de ungir o Brasil do Chuí ao Iapoque. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós tivemos um momento muito importante lá no Chuí, com aquele sol todo, meio-dia nós estávamos lá no Marco Zero, iniciando o Brasil, orando, tivemos um tempo muito precioso, muito forte. De verdade, a unção de Deus tomou conta da nossa vida, das pessoas que estavam ali. Era um dia de muito movimento na cidade do Chuí, e as pessoas vinham com os carros e paravam, né? Perguntavam o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo. E aí nós dissemos que estávamos orando pelo Brasil. Pessoas paravam, sabe, irmãos? Paravam. Os pastores começaram a chorar, pastores da cidade, pastores do Uruguai, presidente da Associação de Pastores, começaram a ficar quebrantados, né, por Deus, por tudo que Deus estava fazendo. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Cara, pensa nisso assim. Um país ao norte da Grã-Bretanha, pequeno, um lugar numa igreja pequena, onde jovens, 5, 10 jovens, começaram a se reunir para orar naquele lugar. Uma reunião de jovens. E esses jovens incendiaram pessoas durante 60 anos. E essa oração foi mantida durante 60 anos. E por causa dessa oração, um dia, Evan Roberts se levanta e vai pregar num lugar. E a presença de Deus, a Shekinah de Deus, assim como desceu no templo aquela vez quando Salomão foi inaugurar o templo e os levitas não conseguiam exercer o seu serviço porque a presença era tão forte que eles caíram. Essa mesma presença chegou em Gales. E pense comigo, esse avivamento foi tão forte, foi tão grandioso, que houve um quebrantamento tão grande naquele país, que mais de 100.000 pessoas se converteram em 2 anos. A ponto deles cancelarem o campeonato de futebol, porque os jogadores diziam: eu não vou jogar hoje, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Imagina hoje Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, parando seus campeonatos onde eles estão e dizendo: eu não quero jogar, eu não quero jogar. Por que você não quer jogar? Porque eu preciso de Deus.
Sabe, cara, o que eu penso sobre tudo isso? Sobre esse vento leste que se levantou? Eu creio que vai acontecer de novo. Em nome de Jesus. Sabe, esse vento leste tocou a Coreia do Sul, tocou a China. E o estranho é que ele tocou a China em silêncio. Mas pense comigo, um avivamento que tocou em silêncio. Porque os chineses eles tinham que adorar o Senhor nos porões. E aí o pastor dizia assim, vamos cantar tal canção. Amém? E todo mundo fazia assim. E eles cantavam a canção sem abrir a boca. Muitas e muitas pessoas se converteram em porões na China. Outra coisa, esse vento leste foi tão forte que tocou muçulmanos, tocou os árabes, tocou pessoas no Irã. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos e viverão. Quando a gente fala de avivamento, a gente pensa que o avivamento será sobre o mundo. Mas não. O avivamento será sobre a igreja. Será sobre aqueles que estão mortos. E Deus está levantando seus Ezequiéis nesse tempo. Deus está levantando os Ezequiéis. Ezequiéis que vão pregar, quer ouçam ou deixem de ouvir. Ezequiéis que vão pregar mesmo em meio ao exílio político. Ezequiéis que vão pregar mesmo sendo escravos. Porque Ezequiel só pregou em Babilônia, ele nunca pregou em Israel. Entenda uma coisa, Deus estava dizendo para ele, profetize ao Espírito. Você já imaginou que poder Deus deu ao Ezequiel? Profetize ao Espírito Santo. Será que eu e você temos profetizado ao Espírito? Foi por isso que estamos ungindo o Brasil. Para profetizar ao Espírito, libere os 4 ventos sobre a terra. E eu creio, em nome de Jesus, que aquilo que Deus fez em Azusa, aquilo que Deus fez em Gales, aquilo que Deus fez em Toronto, aquilo que Deus fez há 2, 3 anos atrás em uma universidade, Deus fará de novo. E Ele está pronto para fazer. Ele só precisa que Ezequiéis profetizem sobre o Espírito. Libera os teus 4 ventos de avivamento.